Heróis que hoje são reconhecidos como ícones da cultura pop, mas para aqueles que não sabem, esses mesmos heróis tiveram uma grande influência no passado, no presente, no futuro. E começaram com pequenos gibis, revistas e mangás. Sim, muitos desses heróis ocidentais tiveram sua originalidade no Oriente, mas isso fica para outro caso. O que eu quero dizer é que como surgiu essa influência dos heróis na sociedade que hoje nós vivemos. Como eu disse, super-heróis tornaram-se ícones da cultura pop mundial ao passar dos anos. Eles começaram com pequenos gibis, rapidamente viraram propagandas de guerra e atualmente representam as maiores franquias cinematográficas de todo o mundo. Hoje, o público tem acesso a diversos personagens com os mais diferentes poderes e história, mas todos só nasceram com um único objetivo: geográfico, histórico, influenciando em vários aspectos e assuntos do nosso cotidiano. Vamos lá pelo começo. O primeiro grande herói de todos, aquele conhecido como Homem de Aço, o último kryptoniano. É claro, eu estou falando do Superman. Para entendermos como Superman surgiu e por que foi criado, temos que entender um pouco da crise de 1929. No início do século XX, os Estados Unidos viviam seu período de prosperidade, em pleno desenvolvimento, até que a partir de 1925, apesar de toda a euforia, a economia norte-americana começou a passar por sérias dificuldades. Dois motivos que acarretaram a crise: o aumento da produção não acompanhou o aumento dos salários, além da mecanização ter gerado muito desemprego. A recuperação dos países europeus logo após a Primeira Guerra Mundial, esses eram os potenciais compradores dos Estados Unidos, porém não reduziram isso drasticamente. Diante disso, a contínua produção gerava a euforia norte-americana e a falta de consumidores houve a crise de superprodução. Então, eis que em 1938 surge o nosso herói, o Superman. Na verdade, foi criado pelos americanos para dar novamente uma motivação ao povo americano. Ele era o homem que traria a esperança de volta aos Estados Unidos. Essa é a ideia dos criadores tinham. O Superman já demonstrava o orgulho americano, estampando em seu uniforme as suas cores. As cores que têm um grande significado. Está sempre estampando a maioria dos super-heróis e assim representando a bandeira americana. Em seu símbolo vemos esse amarelo de fundo, destacando o S vermelho. Esse amarelo vem representando o ouro. Quando vemos um soldado sendo condecorado, ele é sempre com uma medalha de ouro, representando a honra e a bravura e mérito pelos seus feitos. Um ano depois, viria ao mundo as bancas o outro herói que viria a ser mundialmente famoso e antagônico ao Superman. Sim, estamos falando do Batman. O herói mostra uma coisa bastante interessante aos fãs de quadrinhos, algo bem diferente na realidade. O Batman é um herói que usa um uniforme que não tem absolutamente nada a ver com as cores americanas. Contextualizado, também não leva consigo as cores do orgulho americano em seu uniforme. Entretanto, quando vemos um quadrinista criando um herói, ele já deve ter o uniforme na cabeça e as cores que ele deve ter, o clássico azul, vermelho e branco. Mas se ele não pretende fazer o herói com essas cores, ele também cria um ambiente em que esse herói demonstra naturalidade americana, que precisa mostrar aos leitores como é a vida de um povo americano, que é a excelência do caso do Batman ou Bruce. Se você tem dinheiro, você pode qualquer coisa, até mesmo ser um super-herói. O outro herói que também passa a ideia que dinheiro é tudo, é claro, Tony Stark, um dos ou mais conhecido como Homem de Ferro.
O de fato é que o Homem de Ferro passa aquela ideia que devemos temer os terroristas, como Osama Bin Laden e as organizações como a Al-Qaeda. Agora é a vez do cara que parece ser o mais influenciador de todos. Sim, estamos falando de Steve Rogers, ou Capitão América. Dá para ver claramente suas intenções pelo nome e pelo uniforme e claramente pela sua história. Entretanto, Steve Rogers foi criado na época da Segunda Guerra Mundial, em especificamente março de 1941. O Capitão América foi criado com a intenção de mostrar aos outros povos e, claro, os outros países, o próprio poder americano, um país imbatível que ninguém poderia derrotar, um exército de super soldados. Mas para o seu exército também, passando uma mensagem que os Estados Unidos é um país de super soldados, que não pode ser vencido por nenhum outro exército. Claro, não pode ser vencido porque eles têm super soldados. Quando chegamos a um determinado período histórico chamado a Guerra Fria, os quadrinhos também mudam seus contextos. A definição para a expressão Guerra Fria é um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo embate militar declarado. Até porque, se esses dois países declarassem guerra oficialmente, seria o fim da raça humana. Porém, ambos acabaram alimentando outros conflitos, que, por exemplo, o conflito da Coreia e o conflito do Vietnã. A partir desse conceito nasceu os X-Men. Magneto e Xavier sempre estão em combates ideológicos, pois os dois defendem o mesmo ideal, que é os mutantes na sociedade. Isso sempre vemos nos episódios, nos quadrinhos e nas HQs. Porém, esses personagens foram inspirados em duas pessoas que realmente existiram nos Estados Unidos, que foram Martin Luther King e Michael Shields. Esses dois grandes homens defendiam o mesmo ideal, que é o negro na sociedade americana. Entretanto, as linhas de pensamentos eram totalmente opostas para a idealização do mesmo. Respeitavam e se tratavam como amigos, assim como Magneto e Xavier. Mesmo os dois tendo intenções diferentes, os dois se respeitavam muito, até porque eles foram amigos no passado. Daqui em diante, você tem certeza que começará a formar uma opinião depois disso tudo, pois de fato os quadrinhos em geral nos passam uma influência muito forte em um determinado país. Mas cabe você, que está me assistindo nesse momento, tirar suas próprias conclusões e criar uma opinião sobre um determinado assunto, pois os quadrinhos não são apenas para viajarmos a um outro mundo, uma outra história.
e nos aventurarmos com os heróis, já que cada história nos remete a uma cultura, um conhecimento, uma filosofia e arte de uma determinada coisa. Assim como filmes, séries, desenhos animados e etc. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye bye!